qual que é o plano para esta resolução. Eu não li os textos, eu só vi o tema, né? Os alunos me falaram o tema, e a minha ideia é fazer tipo um react mesmo, assim, olhei o tema e agora o que eu faço com esse tema, o que eu faço com esses textos, e ir tentando mostrar para vocês que estratégias eu adotaria se eu estivesse fazendo essa redação. É lógico que eu tô muito confortável aqui na minha casa, né? De boaça, não tem fiscal, não tem máscara, não tem ninguém. Então, mesmo que seja um react, ainda é uma situação muito artificial. Porém, né, é uma tentativa de mostrar decisões que eu tomaria a partir do que a prova me oferecesse ali naquele momento. E aí eu tô com essa tela compartilhada com vocês e de fundo eu tô com uma outra tela que é onde eu vou fazendo algumas anotações. Aí depois eu vou compartilhar essa tela de anotações e aí a gente vai acompanhar o texto de fato escrito. Outra coisa, se a gente ficar aqui só nós, né, pouquinha gente, eu deixo vocês perguntarem ao longo do processo. Se ficar muita gente, que eu acho que não vai ficar, porque são 8h30 da noite de um domingo, pós-prova. Aí eu não vou conseguir deixar as pessoas fazerem muitas perguntas, porque pode dar apertar, e aí vai apertar o nosso tempo. Minha ideia é não passar muito de 9h30, 9h40 da noite também, né? Ficar no máximo 1 hora fazendo isso. Então é isso para começos, assim, mas eu acho que vai dar. E aí depois eu abro para perguntas mais específicas, mas anotem as perguntas, pode ir mandando no chat, se for o caso, mas eu vou ignorar o chat enquanto eu estiver fazendo essas primeiras etapas, ok? Então vamos lá. Fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado, entre o direito coletivo e o individual. Bom, eu achei esse tema, quando me falaram, eu achei esse tema interessante, mas eu fiquei assim, do que ele tá falando? Como assim, fornecimento de medicamentos de alto custo? Fiquei tentando imaginar situações da minha sociedade, né, da sociedade em que a gente mora, falando, pera, do que exatamente, qual é a questão, né? E imaginei algumas situações, por exemplo, UBS que fornecem medicamentos, hospitais públicos que fornecem medicamentos, mas fiquei, talvez seja isso, talvez não seja isso. E fico completamente dependente da coletânea para ver para onde isso vai me levar. Outra coisa também que me ocorreu logo que eu vi, eu já fiquei assim, que repertório que eu vou usar, o que eu quero colocar. E aí eu falei, não, dane-se, não vou pensar nisso agora. Por que eu não vou pensar nisso agora? Porque primeiro eu tinha que ler a coletânea. Então, isso já é uma das decisões importantes que a gente tem que ter no nosso horizonte quando vai fazer redação. Quando bate o olho na frase tema, não tem que já ficar desesperado. Ah, meu Deus, não sei o que é isso, não sei que repertório que eu vou usar. Segue o baile, vai para a coletânea, ela vai te ajudar a buscar memórias na sua cabeça para saber qual repertório usar e qual vai ser o melhor repertório. Porque não é legal a gente ficar procurando um repertório para enfiar na redação, ele tem que vir em função da explicação que você vai dar no seu projeto de texto. Outra coisa, e aí, né, isso tirado da minha frente, eu ia continuar na frase tema e ainda ia pensar em algumas coisas muito importantes aqui, que é entre o direito coletivo e o individual. Então, ele está falando de algo ser justo ou não ser justo, muito provavelmente, e público e privado, né? Coletivo, né, de todo mundo e de cada indivíduo. Isso vai ser com certeza muito importante para o projeto de texto, então para isso eu vou ter que dar muita atenção ao longo do meu processo. E essa palavrinha entre aqui, né? Essa palavra apareceu na redação da FAMEMA também e mostrou muito para a gente. Uma das dificuldades daquele projeto de texto era que ele era um projeto tenso, era muito difícil você decidir só para um lado. Então, perceber essa tensão também vai me ajudar a pensar no meu projeto de texto aqui. E agora sim, vou para a coletânea. Vamos lá. O STF decidiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente quando esses não estiverem previstos na relação do programa de dispensação de medicamentos em caráter excepcional do Sistema Único de Saúde.
Ó, é uma coisa que eu não sabia e que de primeira me chocou. Tipo, o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente. Bem, então, aqui, ó, até alto custo, eu fiquei, eita, como assim? O Estado não é obrigado a fornecer medicamento de alto custo. E as pessoas que têm doenças e precisam de tratamentos que são caríssimos e não têm acesso, elas morrem? Aí depois a continuidade da frase, você viu a cabeça como é, né? Eu li meia frase e eu já tava pensando em mil coisas lá na frente. Mas isso já me ajudou a pensar que talvez eu possa acessar o direito à saúde, o direito à dignidade para dialogar com minha coletânea, para dialogar com o meu projeto de texto. Ainda não tomei essa decisão definitiva, mas isso é uma nota mental que eu tenho aqui. Mas aí, veja, ó, quando ele vem com solicitado judicialmente, eu falo, então já tem uma especificidade. E não é todo medicamento de alto custo. Eles precisam estar previstos na relação do programa de dispensação de medicamentos em caráter excepcional do SUS. Então, eles têm, sim, né, aquele meu desespero já diminuiu, porque eu falei, não, tem uma previsão, sim. É que talvez não seja o medicamento, talvez seja o medicamento A e não o medicamento B, ou seja, o medicamento C e não o medicamento B. Vou ter que ler mais para entender mais. Então, foi o STF que decidiu isso. Contudo, a maioria dos ministros entendeu que desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição, o Estado pode fornecer esse tipo de remédio. Pronto, ó, aquela militância que mora em mim, que estava desesperada, assim, como assim o Estado não é obrigado a oferecer, já começou a sossegar um pouco o facho, já começou a entender que não, pera, tem soluções para que, e aí agora o meu pensamento redacioneira, né, o meu pensamento fazedora de redação, tá me falando, já tem a ver com alguma coisa do ser justo, que eu tinha falado para vocês, do direito, né? Então, eles entenderam que se comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade, o que eu fiz? A incapacidade financeira do paciente e de sua família, o Estado pode fornecer esse tipo de remédio. Vamos ver se tem mais alguma nuance. No entendimento do ministro Alexandre de Moraes, decisões judiciais favoráveis a poucas pessoas, por mais importantes que sejam seus problemas, comprometem o orçamento total destinado a milhões de pessoas que dependem do SUS. Estou entendendo a tensão, estou entendendo a tensão. Ó, decisões judiciais favoráveis a poucas pessoas. Vocês estão percebendo que se de um lado eu tava lá toda preocupada, não, mas as pessoas têm que ter direito, de outro lado ele tá aqui falando, olha, o que é para poucas pessoas atrapalha o que é para o coletivo, que tá lá na nossa frase tema. Mas também ele está justamente preocupado com essas poucas para elas não onerarem, né, não comprometer o orçamento total para o que um monte de gente vai consumir. Segundo o ministro, não há mágica orçamentária e não há nenhum país do mundo que garanta o acesso a todos os medicamentos e tratamentos de forma generalizada. Interessante isso também para a gente ter um comparativo com outros países. O Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrado na lista do SUS e isso foi adaptado. Tá. Eu olho tudo. Eu olho o texto que está aqui, eu olho de onde ele veio e eu verifico se ele está adaptado. Por quê? Cada pedacinho do texto, não sei se vocês estão percebendo, a gente começou às 8h37, já são 8h44, 5 minutos, 6 minutos, e eu só li um texto. E não é só, isso é muito importante, porque tudo isso que eu li já me fez pensar em 3 coisas diferentes, pelo menos, que vão me ajudar a montar o projeto de texto e que vão me ajudar a verificar as tais tensões que eu preciso dar conta lá na frente. E se ele é adaptado, é muito importante. Quase todos são adaptados, né? Quase sempre. Mas para mim isso é muito importante porque alguém juntou esses textos nessa folha e decidiu que esses trechos, exatamente como eles estão, iriam para o candidato, iriam para vocês. Então, eles querem que eu tenha contato exatamente com esses trechos e não com outros trechos.
Então, se cada palavra que tá aí de alguma forma querendo me mostrar alguma coisa para eu poder interpretar e montar o meu projeto, ou me desviar. Então, eu tenho que tentar perceber o que eles querem de mim e como eles podem estar tentando me distrair. Texto 2. Se por um... quem é que falou isso? Direito fundamental à saúde e os pleitos individuais por fornecimento de medicamento de alto custo. Então, o direito fundamental e os pleitos individuais. Se por um lado há a preocupação com o aumento dos gastos públicos com o fornecimento de medicação de alto custo, por outro, existem pacientes que buscam sobrevivência ou qualidade de vida. Vamos ver. Aumento de gastos públicos com o fornecimento de medicações de alto custo. Por outro, pacientes que buscam sobrevivência ou qualidade de vida. Ao discorrer sobre esse tema, o ministro do Supremo Tribunal Federal citou o autor Norberto Bobbio quanto ao dever estatal de efetivamente proteger e promover os direitos fundamentais de cada um dos cidadãos. Então, aquilo que eu tinha pensado no texto que me motivou, né, no texto 1, de usar os direitos, o direito à saúde, o direito à dignidade, eu não estava louca, né? O texto 2 está me ajudando a falar, ó, tá vendo? Você pensou certo. Isso é muito legal. Você tem uma ideia e o outro texto confirma essa sua ideia. É um jeito de você fazer check ali, você entender que você mesmo ali, sozinho, pensando o que você estava pensando, tá indo para um lugar funcional e não para um lugar disfuncional. Para o ministro, o Estado deve assumir as funções que lhe são próprias, como a efetivação do direito à saúde, já não vai dar para usar isso como repertório, sendo certo que problemas orçamentários não podem impedir o implemento do que foi previsto constitucionalmente. Além disso, acrescentou, espera-se que as políticas nacionais de distribuição de medicamentos cheguem progressivamente à distribuição universal. Tá. Então, ele tem uma expectativa de que as políticas nacionais vão chegar progressivamente à distribuição universal. Isto é, a todos os brasileiros que necessitem. Então, eu vou só grifar todos os brasileiros que necessitem, porque é menos informação para eu grifar. Esse texto parece bem a favor da ideia de que tem que garantir para todo mundo, tem que servir para todo mundo. E essa é uma tensão interessante. Você garantir para todo mundo significa garantir o do indivíduo. Só que se você garante só o do indivíduo, e ele é muito caro, aí você não consegue distribuir para todo mundo. Então, o ponto é que esse cara aqui está falando que o Estado não vai abrir mão, não pode, não deve, está errado o Estado abrir mão de efetivar, de garantir o direito à saúde. Então, quer dizer, não interessa que tem problema orçamentário, é como se ele estivesse falando, se vira, arranje dinheiro de algum lugar, tire dinheiro de outro orçamento para colocar aqui. O que é curioso, assim, porque a gente tem aí 7, 8 linhas falando isso, e a gente tem, pelo menos aqui no fundo da minha cabeça, me veio o congelamento de gastos com o SUS. Como é que você faz um congelamento de gastos e fala esse tipo de coisa? Não que a mesma pessoa esteja falando, mas aqui a gente já poderia fazer um cruzamento, por exemplo, de uma irresponsabilidade do Estado com o congelamento de gastos na efetivação do direito à saúde que a gente tem na nossa tela. Então, já é uma possibilidade aqui de abordagem. Até que ponto o Estado deve fornecer medicamento de alto custo? Essa pergunta parece ser muito interessante para dialogar com esse texto 1, porque ele está falando, ó, ele pode, né, que eu tinha reforçado aqui, o Estado pode fornecer se a família tiver incapacidade financeira e se esse medicamento for de extrema necessidade. Então, aqui ele está meio que respondendo a pergunta do texto 3, né? Aliás, a coletânea faz muito isso. Os textos não estão ali só para estar um contra, um a favor e o outro confundindo a sua cabeça. Eles estão para fazer isso, mas eles também estão para você cruzar informações entre eles e aí fazer essa textura interpretativa mesmo e conseguir pensar um projeto de texto razoável. E toda essa galera tá em função desta majestade aqui, que é a rainha, que é a frase tema. Até que ponto o Estado deve fornecer medicamento de alto custo? Para o juiz federal Clênio Schulze, a política de saúde é feita a partir do interesse coletivo. No processo judicial, o interesse é individual. Interessante essa tensão aqui também. Nesse sentido,
Nesse sentido, os juízes avaliam apenas a questão individualizada sobre o pedido do medicamento à justiça, existindo um descompasso entre a proteção individual e a proteção coletiva. O magistrado cita que há mais de 7.000 doenças raras catalogadas e que, às vezes, é difícil o sistema atender a algo tão específico. Às vezes, é difícil o sistema atender a algo tão específico. A Constituição não garante que vai dar tudo a todos. Essa frase é muito interessante para dialogar com esta frase aqui do previsto constitucionalmente. Dialogar em antítese, mas está dialogando. Há prioridades quanto à distribuição dos recursos, como o fornecimento de medicações básicas, e devemos discutir de forma democrática, isso aqui também é muito importante, a melhor maneira de alocar tais recursos. Segundo Donizete, diretor clínico do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, a questão envolvendo o fornecimento de medicamentos de alto custo gera uma situação muito difícil. Tá vendo que o tal entre das tensões está aparecendo e reaparecendo várias vezes? Pois os médicos têm que pensar nas necessidades do paciente que precisa de medicação. Já o poder público precisa pensar no direito coletivo das pessoas. Muito bem. Eu tenho algumas ideias e aí a gente vai pensando aqui o que fazer com este texto. Eu vou agora mudar a tela que eu estou compartilhando para um documento, Docs aqui. Vou deixar ele um pouquinho maiorzinho para ficar mais fácil de visualizar. E aí eu vou fazer algumas anotações a partir do que a gente tem lá na coletânea. Eu ainda não decidi qual é a minha opinião, eu ainda não decidi qual é a minha posição. Isso também é uma coisa importante da gente saber sobre redação. Não precisa ter uma opinião sólida e prévia em relação a isso, né? Eu imagino que muita gente, quando deu de cara com esse tema, ficou pensando, mas o que é isso? De que se trata a distribuição de medicamentos? Como é que eu vou falar sobre medicamentos se eu não... Peraí que eu... Olha lá, eu falei que eu ia ignorar o chat, aí o que eu fiz? Abri o chat e agora tô toda confusa. Vou voltar porque eu tava falando. Imagino que muita gente tenha aberto esse tema e pensado assim, mas o que é isso? De onde vem isso? Como isso funciona? Eu nunca pesquisei sobre esse assunto. O que eu vou fazer com isso na minha mão? Isso faz parte do processo. Inclusive, assim, são estratégias que as propostas põem, né? Às vezes elas propõem uma coisa que todo mundo sabe e aí você tem muita coisa para pensar e tal, e fica difícil porque você tem muito o que dizer, ou fica até mais acessível, mas aí fica acessível para todo mundo, e tem essas propostas que são assim, pera, do que ele tá falando mesmo, né? Como se isso fosse absolutamente inacessível e tal. Mas a coletânea dá conta de explicar pra gente muito do que a gente precisa. E aí a gente vai tirando a partir dela. Eu vi que foi o Igor que me mandou mensagem no chat. Eu não vou responder agora, porque eu tenho um projeto aqui na minha cabeça. Aí eu vi que você falou de umas coisas ali que parecem ideias legais, então eu não vou olhar agora, mas depois eu olho e respondo. Vamos lá. Eu estava dizendo que eu ia fazer algumas anotações a partir de algumas ideias, mas que eu ainda não tenho, nesse momento eu ainda não tenho uma decisão sobre qual vai ser o meu projeto de texto de fato. Mas o que eu já tenho certeza é que eu vou explicar para o meu leitor que existe uma tensão ali, que tem alguma coisa que não está funcionando perfeitamente, e que não vai funcionar perfeitamente. Acho que isso já é um encaminhamento muito importante. Então, a distribuição de medicamentos no SUS não consegue ser igualitária. Não vai ser exatamente isso que eu vou falar, porque ela é bastante igualitária. Medicamentos de alto custo são muito difíceis de... Eu vou escrever uma coisa que para os meus alunos eu chamo de vomitado, que é escrever de um jeito bem feio e depois vir arrumando, tá?
são muito difíceis, são muito caros, né? Ó, tá vendo? Ah, não posso falar que os medicamentos de alto custo são muito caros. Eles oneram o orçamento geral. Aí aqui eu vou falar das doenças raras, mas nem tanto. Depois eu explico isso. Vou falar do direito constitucional à saúde. Vou falar do corte de gastos do SUS, corte não, congelamento de gastos do SUS. Acho que eu vou usar os direitos humanos e acho que é isso a princípio. Por que que eu quero parar aqui, né? Quero parar. Por que que eu vou parar de fazer essa coisa aqui que é meio melecosa, né? Esse vomitadinho. Porque eu acho, aqui no fundo da minha cabeça, eu acho que eu consegui começar a formular uma coisa um pouco mais organizada sobre o que eu acho deste tema. Eu só vou fazer um negócio que para mim é muito importante, que é copiar a frase tema e colar ela aqui na minha folha de resposta, porque ela é o meu norte, né? Fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado entre o direito coletivo e o individual. Por que que eu fiz isso exatamente agora, que eu falei que é a hora que eu vou começar a organizar o texto um pouco mais próximo do que é o texto de fato? Porque a minha regra de ouro é retoma a frase tema para poder fazer a introdução, o primeiro e o segundo argumento. Então, ela tem que estar aqui na minha cara, né? Eu nunca posso esquecer dela. E eu provavelmente vou começar exatamente com ela, né? Então, até colei aqui e vou brincar em volta dela. O fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado. O que eu tinha falado? Que de qualquer forma, não interessa o que acontecesse, muito provavelmente eu ia ter que dar conta desse entre aqui, né? Então, eu vou falar que ela é uma questão tensa para as políticas públicas, tá? E aí, por que que ela é uma questão tensa? E isso, assim, quando eu digo que é uma questão tensa, eu já estou opinando levemente, mas estou opinando. Para as políticas públicas, eu vou explicar por que que ela é uma questão tensa para as políticas públicas e vou dissolver esse entre coletivo e individual que a gente tem aqui na nossa frente. Então, eu vou colocar uma questão tensa para as políticas públicas, afinal, publicasa, afinal, são poucos cidadãos que eu vou inverter, eu ia falar que são poucos cidadãos que precisam de medicamentos de alto custo. Eu vou colocar que é muito caro, é muito. E aí, lembra que eu tinha falado que eu não quero falar que o de alto custo é caro? Então, eu vou pegar lá o onera um orçamento geral. É muito oneroso para o sistema garantir eu vou repetir a palavra medicamentos por enquanto, tão caros para poucos cidadãos. O que coloca em risco o direito coletivo. Afinal de novo não. Já que o orçamento, já falei orçamento? Não.
o orçamento ficará comprometido. O orçamento ficará comprometido e o fornecimento de drogas mais acessíveis pode ser colocado em risco de novo, não. Pode ser cortado, pode ser diminuído. Vamos ver se ficou minimamente razoável esse primeiro trecho. O fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado é uma questão tensa para as políticas públicas. Afinal, é muito oneroso para o sistema garantir medicamentos tão caros para poucos cidadãos, o que coloca em risco o direito coletivo, já que o orçamento ficará comprometido e o fornecimento de drogas mais acessíveis pode ser diminuído. Muito bem, gostei. Não tá lindo, não tá incrível, mas tá funcionando, tá fazendo seu trabalho e redação precisa muito disso, principalmente no começo, ela precisa fazer o trabalho dela. Outra coisa que me deixa feliz com esse primeiro trecho é eu dei conta de tudo que tá aqui. Então, o meu leitor, que não tem nada a ver com essa história, nossa, ele foi lá e pegou o meu texto, ele tá entendendo que é disso que eu tô falando. Então, na minha cabeça, eu já dei um check que é disso que ele tá falando. E o meu corretor já entendeu que eu entendi o tema. Então, daqui, eu já dei largada sem tangenciar o tema, e isso é muito bom para mim. É uma questão tensa, era uma coisa que era muito importante para mim, né? Porque quando eu digo isso, eu já estou projetando lá na frente que eu vou colocar nuances, que eu vou colocar coisas que, em teoria, são muito difíceis de conviver, mas que na prática convivem de fato. Então, eu vou falar dessa simultaneidade de coisas acontecendo. E é justamente essa simultaneidade que vai me dar o problema. Então, ó, percebam que uma outra coisa que eu acabei de decidir, não acabei não, mas ao longo do processo aqui de escrever essa primeira parte, eu comecei a decidir uma simultaneidade de problemas. Então, eu vou deixar isso anotado ali. Por quê? Porque provavelmente isso é a minha relação entre parágrafos. E saber de cara qual é a minha... Não de cara, mas logo qual é a minha relação entre parágrafos, facilita muito o restante do meu projeto de texto. Vamos lá, vamos mais um pouco para frente, porque essa introdução ainda não está finalizada. De alto custo pelo Estado é uma questão tensa para as políticas públicas, afinal é muito oneroso para o sistema garantir medicamentos tão caros para poucos cidadãos, o que coloca em risco o direito coletivo, já que o orçamento ficará comprometido e o fornecimento de drogas mais acessíveis pode ser diminuído. Eu vou repetir essa questão tensa com outras palavras. Eu vou voltar até para a própria coletânea para ver como é que eu quero falar isso. Já sei. Ó, eu vou retomar, não estou usando repertório externo ainda, vou retomar aquilo que a própria coletânea fala. Nesse sentido, coloca-se em xeque o direito constitucional à saúde, uma vez que o Estado comprometeu-se a garanti-la, é complexo. Não sei se eu gostei de complexo, mas vamos com complexo por enquanto. Que ele próprio não disponha de recursos para atender às necessidades de toda a população. Eu posso parar aqui.
Eu posso parar aqui. Acho que eu vou parar aqui. Tô tomando decisões aqui dentro da minha cabeça. Por quê? Primeiro eu vou ver quantas palavras eu já gastei aqui. Eu já gastei 90 palavras. Dá para eu gastar mais um pouco se eu quiser, então na verdade eu vou decidir daqui a pouco se esse é o fim da minha introdução ou não. Porque agora o que tá na minha cabeça? Eu tô pensando que eu vou colocar um pouco mais de tensão nessa história. Eu vou começar a discutir ali aquele texto 1, falando, olha, não, beleza, eu acho que é isso que eu vou fazer. Se você provar, por exemplo, pelas doenças raras que precisa ser feito, né, que esse medicamento precisa ser fornecido para essa uma pessoa, duas pessoas, tudo bem, o Estado não vai se ausentar. Só que isso fica. Aí eu vou tentar cruzar isso com o texto 3, que o Estado vai ficar, o sistema vai onerar por conta lá de serem, né? Elas são raras, mas nem tanto. Sete quantas? 7.000? Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Perdi. 7.000, como eu tinha falado. 7.000 doenças raras. 7.000 doenças raras, de todas as pessoas que têm, e esses medicamentos são muito custosos, isso vai onerando o sistema para todo mundo. Então é por aí que eu vou tentar caminhar. Porém, estou aqui pensando que eu tenho que trazer um repertório externo. Preciso falar de alguém aí para me ajudar a compor a minha nota, né? Isso faz parte da composição da nota. Eu falei que eu queria falar dessa galera aqui, né? Que era uma possibilidade, e eu também tô pensando num outro cara que eu não tô acreditando que é ele que eu vou provavelmente usar, porque é um clichê que eu vivo falando que não é para usar, mas nesse caso tá muito funcional, que é essa proteção, né, que o Estado nos oferece em troca da liberdade do cidadão. Mas não sei se eu vou conseguir por causa dessa história de liberdade. Então, assim, não vou forçar a barra com o Thomas Hobbes, mas ele tá aqui na minha manguinha. Tem alguma outra coisa que eu tinha pensado também, mas eu não anotei e aí agora ela sumiu. Mas daqui a pouco ela volta, ou se não voltar, eu penso em outra coisa. E aí fica essa dica. Pensou em alguma coisa? Anote. Porque, né, como diz o Gabs, anota para não esquecer. Vamos lá. De medicamentos de alto custo pelo Estado é uma questão tensa para as políticas públicas, afinal é muito oneroso para o sistema garantir medicamentos tão caros para poucos cidadãos, o que coloca em risco o direito coletivo, já que o orçamento ficará comprometido e o fornecimento de drogas mais acessíveis pode ser diminuído. Pode ser diminuído. Tá. Fornecimento de drogas. Tá. Nesse sentido, coloca-se em xeque o direito constitucional à saúde, uma vez que o Estado comprometeu-se a garanti-la, é complexo que ele próprio não dispõe de recursos para atender as necessidades da população. Este cenário, vou fazer com a. Esse cenário mostra-se. Eu não quero falar complexo de novo, eu não quero falar tenso de novo, então eu vou trazer controverso. Mas o que eu quero dizer de verdade é que ele é uma questão sem solução. Então, ele mostra que a justiça, que aqui está entrando para mim como sinônimo de direito, que está na frase tema, esse cenário mostra que a justiça
Ai, já sei o que eu vou usar, vou copiar uma aluna minha. É aquela estátua cega, sabe? Por enquanto, tô com essa aqui e eu já vou usar ela aqui. O que eu quero fazer? Eu vou mostrar que a justiça é uma estátua vendada com a balança e a espada, justamente para dizer que, na teoria, o direito é uma coisa, na prática, ele é muito difícil de se consolidar, que existe um ideal de justiça, trazido pela nossa Constituição, como já estava anunciado na introdução, mas que ele não se efetiva na prática justamente porque a gente tem um monte de probleminhas que vão surgindo ao longo do caminho. Provavelmente, entre esses problemas, eu vou trazer o congelamento do teto de gastos. Então, vamos mais adiante aqui. Esse cenário mostra que a justiça é, de fato, aquela mulher vendada, aquela mulher que, que deve medir, melhor do que medir, distinguir o certo do errado, o ético do antiético, e é de fato aquela mulher que deve distinguir o certo do errado, o ético do antiético e tomar uma decisão sobre. Eu vou fazer meio vomitado, depois eu molho, melhor, depois eu molho. Sobre o seu julgamento, tá horrível, sobre o seu julgamento. O cenário mostra que a justiça de fato é aquela mulher que deve distinguir o certo, errado, o ético do antiético e tomar uma decisão sobre o seu julgamento. Sobre o seu julgamento. Sobre Vamos tentar melhorar isso aqui. Esse cenário mostra que a justiça é de fato aquela mulher que deve distinguir o certo do errado, o ético do antiético e tomar uma decisão sobre as questões do mundo, ainda que ela esteja todo o tempo vendada. Eu vou trocar essa frase daqui para cá. É aquela mulher que ainda que vendada, deve distinguir o certo do errado, o ético do antiético e tomar uma decisão sobre as questões do mundo. Eu preferi desse jeito, que eu achei que ficou mais direcionado tanto para a memória do meu leitor, a estátua da justiça vir logo, né? Porque a justiça é uma mulher, né? Então vou tentar deixar nesse lugar. O que eu tô pensando em fazer é trocar mulher por deusa, porque isso pode me ajudar no futuro a falar que ela não vai conseguir fazer milagre, ou que no mundo dos homens a coisa fica um pouco mais difícil, um pouco mais delicada, para me ajudar a continuar a tessitura da história das tensões, da história das controvérsias. Então eu vou deixar mais ou menos assim por aqui. Então, o cenário mostra que a justiça é de fato aquela deusa. Não precisa ser aquela, né? Pode ser uma deusa. Você viva, que ainda que vengada deve distinguir o certo do errado, o ético do antiético e tomar uma decisão. Eu vou substituir tomar uma decisão por decidir. Decidir sobre as questões do mundo. Ó, uma deusa que tem que decidir sobre as questões do mundo, né? Ainda que vengada. Eu vou abrir o chat, porque eu não aguento esse troço piscando. Sim, essa deusa entra como metáfora e também entra como uma memória do leitor, porque quase todo mundo que vive neste planeta, ou pelo menos neste planeta Brasil,
sabe que a gente tem uma estátua vendada, segurando a balança, segurando a espada. Então, todas as metáforas estão aqui dentro. Eu estou fazendo alusão a essa estátua, justamente para mostrar o que eu vou acabar destrinchando agora. Distinguir o certo do errado, o ético do antiético, decidir sobre as questões do mundo, vai retomar aquilo que está lá na nossa coletânea sobre as pessoas que precisam desses medicamentos, sobre as pessoas que precisam dessa ajuda, né? Então, não é nem ajuda, né? Dessa assistência. Então, o que é o ético e o antiético aqui? E aqui, justamente, essa questão das tensões que eu estou tentando elaborar. Não é ético, lembra a militante do começo da coletânea, né, do primeiro texto, não é ético deixar as pessoas sem os medicamentos. E justamente porque não é ético, o próprio Supremo entende que se a pessoa comprova que ela precisa, ela vai ter. Então, essa justiça, ela vai ter que medir caso a caso, mesmo que ela não tenha todas as informações possíveis para isso, mesmo que ela cometa injustiça. Esse é o pulo do gato usando a justiça vendada. Por mais que ela seja uma deusa maravilhosa, que sabe de tudo, né? A ideia do deus é a ideia desse ser meio supremo aí. Por mais que ela seja uma deusa, ela ainda não tem toda a possibilidade de discernimento. E sem toda a possibilidade de discernimento, a lei, que é uma teoria ideal e maravilhosa, tão maravilhosa quanto os deuses, ela não consegue se aplicar na prática. É esse o projeto de texto desse meu parágrafo. E isso foi se tecendo na minha cabeça enquanto eu fui pensando, tá? Enquanto eu fui lendo a coletânea, enquanto eu fui pensando essa introdução, e fui tentando, o tempo todo eu estou muito focada em mostrar que a questão é tensa. Essa é a minha tese, e aí eu quero justamente colocar que, neste tópico frasal deste parágrafo, a tensão sempre vai existir. Lembra que eu tinha falado isso há um tempo atrás, né? Não tem solução. Essa redação pediu, para mim, na minha opinião, pediu um problema sem solução perfeita. E é por aí que eu quero caminhar. Falar assim, olha, é tenso, será tenso sempre, não tem solução perfeita, mas alguma solução a gente tem que encontrar. O que a gente não pode é ficar assim, é difícil, então não vou fazer. Né? Isso seria o mais antiético. Né, se fôssemos nós o SUS, se fôssemos nós o Supremo. Né? Então é nessa posição que eu quero desenhar o caminho aqui. Lembrei o filme que eu tinha pensado, mas eu acho que também não vai dar muito certo. Só vou anotar ele aqui porque, sim. É um filme de um menino que ele tem uma doença muito rara e os pais passam muito tempo da vida produzindo um óleo para medicar o menino e conseguir salvar a vida dele. Só que eu acho que esse filme é muito mais sobre o trampo dos pais do que sobre o custo, de fato, do medicamento, assim, sobre o engajamento dos próprios pais. Então, provavelmente eu vou descartar, mas eu anotei, porque a minha memória não é minha amiga, então eu preciso das coisas anotadas. Mostra que a justiça é de fato uma deusa e que, ainda que vendada, deve distinguir o certo do errado, o ético do antiético, decidir sobre as questões do mundo. Aí agora o que eu quero começar a puxar é que, assim como a justiça, as leis são desse universo dos deuses, né? Elas são desse universo do mundo ideal, né? Então eu vou puxar, vou tentar com no entanto, vamos ver se dá certo, qualquer coisa eu volto e troco. No entanto, não é no entanto. Da mesma forma. Oi, Jade. Da mesma forma que os deuses, algumas leis são quase perfeitas e, portanto, pertencem
ao mundo... Eita, lá vou eu para mundo de novo. Ao mundo ideal. Não quero falar pertencem ao mundo ideal. Não, eu vou falar pertencem ao mundo ideal e vou trocar a outra. Vou trocar aqui por sociedade. Questões da sociedade. Gente, uma coisa importante que eu estou fazendo aqui é... Eu estou fazendo do jeito que eu acho mais rápido e do jeito que eu funciono melhor. E eu tô com o computador. Se eu tivesse fazendo à mão, eu ia estar fazendo tudo bagunçado para depois ir fazendo essas edições, igual eu fiz ali, sociedade, né? Então eu tô fazendo e tô explicando para vocês. Num outro encontro que a gente fizer, eu posso não explicar e vocês que lutem. E aí eu faço a minha bagunça e depois eu organizo a minha bagunça. E aí a gente pode até debater sobre as etapas. Mas hoje eu tô fazendo assim, falando, né, explicando, falando e tal, e já tô tentando deixar, assim, quando eu pôr o ponto final lá na última palavra da minha conclusão, a gente vai ter um texto mais ou menos pronto, que não vai precisar de muita edição, porque eu tô fazendo e editando, fazendo e editando. A minha super dica é não faça isso. A minha dica é faz uma bagunça primeiro, coloca tudo no papel e depois vem arrumando essas coisas. Então, na hora de passar limpo, eu ia perceber que eu falei mundo, mundo. Então, depois eu ia trocar mundo por sociedade e ia dar tudo certo, tá? Então, tem que ter clareza dessas etapas na hora de fazer as coisas no papel. Da mesma forma que os deuses, algumas leis são quase perfeitas e, portanto, pertencem ao mundo ideal. É o que acontece com este cara aqui, o direito constitucional à saúde. É o que acontece com... Aí eu vou trazer mais uma coisinha para me ajudar nesse repertório aí, que é o meu repertório que tá sempre na manga, que é os direitos humanos, que eu tinha falado que estava por aqui, certo? Que é o que acontece com o direito à dignidade e à saúde, por exemplo. Não sei se eu quero, por exemplo. É o que acontece com o direito à dignidade e à saúde, tão caros à Constituição de 1988. Tão caros à Constituição de 1988. Eu não terminei ainda, né? Ó, ainda falta muita coisa a ser explicada. Esse cenário mostra que a justiça é de fato uma deusa que, ainda que vendada, vou trocar esse que, ainda que vendada, para mesmo vendada, para tirar o que. Mesmo vendada, deve distinguir o certo do errado, o ético do antiético e decidir sobre as questões da sociedade. Da mesma forma que os deuses, algumas leis são quase perfeitas e, portanto, pertencem ao mundo ideal. É o que acontece com o direito à dignidade e à saúde, tão caros à Constituição de 1988. O que acontece? Essa frase está aqui com a função de me dar espaço para desfazer a metáfora da deusa e começar a mostrar o que é essa perfeição do Deus, o que é a perfeição da lei, o que é aquilo que se promete, que é em termos ideais, mas que na prática não atinge a sua totalidade, tá? Então, ó, caros, a Constituição de 88. Uma outra coisa que me ocorreu agora, porque eu lembrei, né, falei Constituição de 88, a criação do SUS, ela é muito, muito perto ali, ela tá muito ligada à Constituição. Eu não lembro agora a data da criação do SUS, eu não quero que me mande no chat e eu não vou olhar no Google, porque eu vou trabalhar com o que eu tenho na minha memória. Mas eu sei que a criação do SUS, ela tem uma idade próxima à nossa Constituição. Então, isso também poderia compor alguma coisa aqui no meu texto, desse parágrafo do mundo ideal. Uma outra coisa que me ocorreu sobre isso é que o SUS é um modelo mundial, né? É um modelo copiado mundialmente, copiado e cobiçado, né? Mundialmente.
Uma outra coisa que também me ocorre aqui agora é que ele é maravilhoso na teoria e muito bom na prática, ainda que tenha muitos que sofra, né? Acho que a palavra fica mais legal. Muito sucateamento, tá? Isso aqui pode me ajudar muito para falar dessa coisa do Deus, do termo ideal, da teoria e da prática. E uma outra coisa que me ocorreu, que eu também não sei se eu vou usar, é o Getulino, pai do povo, que fez o INSS e que a gente tinha com isso atendimento à saúde. E também nessa época a gente tinha a Santa Casa de Misericórdia. Puxar uma sardinha. Cordia. Certo? Porque assim, se você não, quando a gente não tinha o SUS, quem não tinha carteira assinada ou não podia pagar pela saúde particular, tinha que recorrer à misericórdia de alguns hospitais, tinha que recorrer à doação, tinha que recorrer a esse universo. Então, talvez seria um caminho para eu usar de repertório aqui. Então, uma coisa que eu queria pausar e lembrar foi, lembra que eu disse, né? Tô lendo a coletânea pela primeira vez, então tô tentando fazer um react, tô tentando ver como eu me comportaria numa situação um pouco desconfortável diante da prova sem ter me preparado antes. E eu disse lá no começo que a minha prioridade era entender a minha Majestade Suprema, linda, querida, a frase tema, né? E aí eu fiz todo esse esforço lá atrás, isso me ajudou a pensar em um monte de coisas que estão me dando todo o trabalho aqui, toda a textura da estratégia do meu texto, que tem a questão da tensão. E eu disse que no futuro breve, eu pensaria em repertórios. E eu já pensei um pouquinho aqui, e eu comecei, de repente, vocês viram que eu comecei a vomitar repertório? Porque meu cérebro pegou no tranco. Basicamente isso que aconteceu, né? Assim, então, e ele só pegou no tranco porque eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a escrever. Então, isso é fundamental. Não estressa com, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E não, vai fazendo que a coisa vai rolando. O teu eu do futuro é muito sábio e ele vai dar conta do que o teu eu do presente ainda não deu. O teu eu do presente tem outras coisas para fazer. Muito good vibes esse papo, mas eu juro que é verdade. É o que acontece com o direito à dignidade e à saúde, tão caros à Constituição de 1988. Eles são ideais, e tá de propósito, tá? Mundo ideal, ideais. Eles são ideais que o Estado se propôs a perseguir, mas que na prática, né, ideal e prática, mas que na prática são praticamente impossíveis. Eu vou ser contundente. São impossíveis de atingir. Ok? Então, essa segunda frase já me ajudou a fazer uma transição maior. É o que acontece com o direito à dignidade e à saúde, tão caros à Constituição. Eles são ideais que o Estado se propôs a perseguir, mas que na prática são impossíveis de atingir. Esse cenário mostra que a justiça é de fato uma deusa que, mesmo vendada, deve distinguir o certo do errado, o ético do antiético e decidir sobre as questões da sociedade. Isso aqui, ó, é importante para mim agora. E aqui eu acho que eu quero usar um pouco essa coisa do vendado, não sei, tô pensando ainda. Mas isso aqui com certeza, distinguir o certo do errado, o ético do antiético. O que acontece com o direito à dignidade e à saúde estão caros à Constituição de 88. Eles são ideais que o Estado se propôs a perseguir, mas que na prática são impossíveis de atingir. Por que são impossíveis de atingir? Isso acontece porque por
mais. É isso, né? Sempre haverá exceções que demandarão julgamentos, né? Aí aqui eu tô pensando numa outra coisa. Aqui eu tô tentando dialogar tanto com o texto 1 quanto com o texto 3, né? Julgamentos específicos para indivíduos específicos. Eu tô pensando em afirmar que essa deusa, ela se torna uma mulher mortal como uma mãe que tem que escolher entre um filho e todos os filhos. Algo assim. Tô pensando se isso vai dar certo, se não vai dar certo. Tô ainda em dúvida, mas é uma ideia que surgiu na minha cabeça, justamente porque eu queria desfazer, né, essa metáfora e começar a transpor ela aqui nesse estado aqui. E aí, nesse caso, eu estaria chamando o estado de mãe. Mas antes de eu fazer isso, eu preciso saber em que pé que está esse parágrafo em quantidade de palavras. 105 palavras. Isso, 105 o parágrafo, ele já está grandinho, mas a redação inteira está com 195, né? Então, eu vou tentar bater no máximo 430. Então, eu ainda posso esticar um pouco esse parágrafo. Uma coisa importante para mim foi trazer esses indivíduos aqui, né, para retomar a nossa frase tema linda, querida, né, do direito individual. E agora que eu voltei aqui para a frase tema, eu estou pensando que provavelmente eu vou falar esses termos de novo aqui neste trecho que se segue. Vamos ver se deu certo. Vou fazer sem olhar muito, tá? E vou depois voltar fazendo a edição para tentar mostrar essa parte de olhei, fiz meio esquisito e depois volto editando. Acho que eu vou desencanar do negócio de mãe e vou parar, vou continuar a metáfora aqui na ideia de escuta. Eu vou abrir a coletânea de novo aqui na minha frente para pegar lá esse trecho. Vocês não estão vendo, né? Para pegar lá as pessoas que têm a extrema necessidade. Vou colar ele aqui, tá? Colei mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Eu só tô colando porque eu não tô com as duas coisas, as duas folhas na frente de vocês. Mas eu vou transformar essa frase aqui que estava na coletânea em o que é essa justiça que escuta o povo, né? Então, escuta
cada caso especial, para dialogar especial com individual, depois eu vejo, e verifica a necessidade, e verifica tanto a necessidade de, não quero falar fornecer de novo, a necessidade de oferecer medicamentos caros para aqueles que se mostram financeiramente incapazes de comprá-los sozinhos, tá? Ó, então eu fiz uma paráfrase, isso não é cópia da coletânea, isso pode e deve ser feito, porque mostra que eu tô lendo a coletânea, mostra que eu tô em contato com a coletânea. Agora que eu fiz isso, eu vou checar se eu gosto do que eu escrevi, se faz sentido o que eu escrevi nesse trecho. Assim acontece no Brasil com o fornecimento de medicamentos de alto custo. A justiça perde seu status divino e, para encontrar a melhor forma de cumprir a lei, escuta cada caso especial e verifica tanto a extrema necessidade de oferecer medicamentos caros para aqueles que se mostram financeiramente incapazes de comprá-los sozinhos, ó, tanto quanto, como... Não vou fazer isso porque vai ficar muito longo. Verifica se há, de fato, necessidade de oferecer medicamentos caros para aqueles que se mostram financeiramente incapazes de comprá-los sozinhos. Deixa eu pensar mais um pouco aqui. Vou ver o parágrafo todo, vou ver se eu tô satisfeita, vou ver se eu tô respondendo a questão da atenção, vou ver até onde eu consegui chegar com isso daqui e eu depois vou voltar para o meu projeto de texto para ver se ele foi atendido. O fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado é uma questão tensa para as políticas públicas, afinal é muito oneroso para o sistema garantir medicamentos tão caros para poucos cidadãos, o que coloca em risco o direito coletivo, já que o orçamento ficará comprometido e o fornecimento de drogas mais acessíveis pode ser diminuído. Nesse sentido, coloca-se em xeque o direito constitucional à saúde. Uma vez que o Estado comprometeu-se a garanti-la, é complexo que ele próprio não disponha de recursos para atender às necessidades de toda a população. Gostei dessa introdução. Esse cenário mostra que a justiça é de fato uma deusa que, mesmo vendada, deve distinguir o certo e errado, o ético do antiético e decidir sobre as questões da sociedade. Eu quero retomar isso aqui ainda, antes do fim do texto, antes do fim do parágrafo, e decidir sobre as questões da sociedade. Da mesma forma que os deuses, algumas leis são quase perfeitas e, portanto, pertencem ao mundo ideal. É o que acontece com o direito à dignidade e à saúde, tão caros à Constituição de 88. Eles são ideais que o Estado... Acho que eu posso não falar da Constituição de 88 aqui. Ó, direito à saúde. São ideais que o Estado se propôs a perseguir. Por que eu vou arrancar fora? Porque o meu parágrafo está ficando grande, então eu decidi arrancar fora. Pertencem ao que acontece com o direito à dignidade e à saúde. Eles são ideais que o Estado se propôs a perseguir, tá vendo? Não teve prejuízo, mas que na prática são impossíveis de atingir. Isso acontece porque, por mais perfeita que uma lei possa ser, sempre haverá exceções que demandarão julgamentos específicos para indivíduos específicos. Assim acontece no Brasil com o fornecimento de medicamentos de alto custo. A justiça perde seu status divino e, para encontrar a melhor forma de cumprir a lei, não preciso falar que ela perde o status divino, ainda que eu tenha achado lindo. Vai ficar muito melhor retomar a questão da venda e dizer que ela precisa se esforçar para enxergar quem de fato precisa da ajuda dela. Então, a justiça precisa esforçar-se para enxergar e para encontrar a melhor forma de cumprir a lei. Ela escuta cada caso especial e verifica se há de fato necessidade de oferecer medicamentos caros para aqueles que se mostram financeiramente incapazes de comprá-los sozinhos. Aí aqui é o ético e o antiético.
Só quero dizer, e aí acho que eu vou tentar usar o texto 3 lá dos 7.000 doenças catalogadas, mas não sei se eu vou conseguir encaixar isso sem fazer uma lambança no texto. Verifica se é de fato necessidade. Talvez o ético e o antiético possa vir antes. Ela escuta cada caso especial e verifica se há, de fato, necessidade de oferecer medicamentos caros. E aí eu não vou dizer se há de fato, se é possível, tá? Ah, não. Da maneira mais ética possível, verificar se é possível. Aí não tá dando, né? Verifica se e verifica. Tu consigo falar julga? Julga da forma mais ética possível como oferecer medicamentos caros para aqueles que se mostram financeiramente incapazes de comprá-los sozinhos. Acho que é isso. Encontrar a melhor forma de cumprir a lei, ela escuta cada caso especial e julga da forma mais ética possível como oferecer medicamentos caros para aqueles que julga como. Tá bom, gostei. Esse cenário mostra que a justiça é de fato uma deusa que, mesmo vendada, deve distinguir o certo do errado, o ético do antiético e decidir sobre as questões da sociedade. Então, essa é a minha opinião, tá? Isso precisa ficar claro também. Que a justiça, né, isso está compondo a minha opinião, deve distinguir o certo do errado, o ético do antiético, decidir sobre as questões da sociedade. Isso aqui é opinativo também, tá? Que as leis são perfeitas e, portanto, pertencem ao mundo ideal. É o que acontece com o direito à dignidade à saúde. Eles são ideais que o Estado se propõe a perseguir, mas que na prática são impossíveis de atingir. Tudo isso é opinativo. Isso acontece porque, por mais perfeita que uma lei possa ser, sempre haverá exceções que demandarão julgamentos específicos para indivíduos específicos. Assim acontece no Brasil com o fornecimento de medicamentos de alto custo. Tá, gostei. Agora, eu tinha dito que a relação entre os meus parágrafos ia ser de uma simultaneidade de problemas. E o tempo todo eu estou tentando mostrar que é uma questão tensa, tá? Eu já coloquei aqui, eu já dialoguei nessa parte que o Estado comprometeu-se a garantir a saúde e que isso tá colocado em xeque por conta do individual, né? Por conta do sistema garantir as coisas que são muito caras. Então, essa primeira parte eu já coloquei. Então, se essa primeira parte eu já coloquei, o que eu tenho que fazer? Verificar essa outra parte do comprometimento do orçamento para outras pessoas, e não só para esses indivíduos, para esses filhos do Estado que pedem ajuda sobre medicamentos caros. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou ver como que é a melhor forma de eu explicar isso. E eu, por mais que eu tenha usado a estalta da justiça aqui, eu não estou muito feliz com esse repertório ainda. Então, eu vou tentar trazer a simultaneidade de problemas para cá, com certeza, né? Isso já é decidido. O Hobbes eu vou desencanar. Talvez a criação do SUS, mas isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que eu vou usar como repertório externo histórico, né, para me ajudar a combater.
a combater, a conquistar os pontos que eu quero conquistar. E essa parte aqui. Essa parte aqui é óbvia e provavelmente ela vai entrar. Muito bem, então vamos... Ah, tinha a sardinha que eu queria puxar, né? Não vou esquecer, não vou esquecer. Vou arrancar o óleo de Lorenzo daqui que ele tá me atrapalhando. Tá, então vamos lá. Gente, eu tô querendo puxar a sardinha da Santa Casa por puro capricho. Meu, tá, assim, não precisa, tá? Assim, assim, achei legal, achei metalinguístico, tá? É só isso. Isso não vai me dar ponto a mais pra redação só porque eu falei da Santa Casa na Santa Casa, tá? Muito bem. Agora, então, eu disse que eu tinha que dar conta do coletivo, né? Já falei do individual, agora eu vou falar do coletivo. Quero falar da simultaneidade de problemas, mas eu acho que não é simultaneamente, ao mesmo tempo que eu tenho que falar. Eu vou falar, outra coisa que eu vou fazer agora, que eu já fiz antes, é copiar esse trecho aqui, quase toda a frase tema, e trazê-la para cá, para me lembrar que eu tenho que fazer o meu tópico frasal enxugadinho em torno dela. Outra coisa que isso vai me ajudar é garantir que eu estou continuando o projeto de texto conectadinho com a frase tema e que eu estou dentro do projeto básico que tinha que ter. Só que eu vou também trazer de volta essa outra parte aqui, que talvez fique melhor aqui no começo, para falar sobre o direito coletivo. Então, beleza, vamos lá, vamos avançar. Eu acho que nesse viés pode me ajudar. Tá me irritando esse monte de negrito, vou tirar. Nesse viés, eu tinha falado de simultaneidade, não é? Então, as tensões geradas, gente, significa tensões geradas nesse viés fica cada vez mais evidente, ficam, né? Ficam cada vez mais evidentes as tensões geradas tá? Então, ó, eu tô retomando a tensão. Vou retomar um pouquinho que eu falei no parágrafo anterior para falar da galera toda, do coletivo. Nesse viés ficam cada vez mais evidentes as tensões geradas pela dificuldade de fornecer medicamentos de alto custo. Pelas tensões geradas pelo de alto custo. Se
totalidade e coletivo fizeram um trabalho juntos, né? Muito bem. Ficam cada vez mais evidentes as tensões geradas pela dificuldade de fornecer medicamentos de alto custo. Se está claro que não se pode deixar sequer um indivíduo em sofrimento, também é fundamental que a totalidade da população tenha direito à saúde também garantido. Tenha direito à saúde garantido, né? Também é fundamental que a totalidade da população tenha direito à saúde garantido. Então, eu espero que isso tenha ficado evidente, que tenha ficado claro, que eu fiz uma transição, né, de parágrafos. Eu ainda tenho a simultaneidade, mas eu não falei em simultaneidade, porque eu condicionei, né? Se uma coisa acontece, a outra também tem que acontecer. Agora, eu acho que eu vou trazer isso aqui. E eu quero trazer também um elemento da coletânea, que ele fala dos medicamentos. Os medicamentos mais baratos, eu quero falar. Ah, meu gato querendo pegar meu copo de água. Não vou te dar. Vou pegar aqui o ministro que fala que não há nenhum país no mundo que garanta acesso a todos os medicamentos de forma generalizada. Então, eu vou associar isso ao SUS. Tá? E aí eu vou associar essas duas etapas aqui, né? Vou tirar isso daqui. Ó, vou tentar usar essas duas aqui, tá? Então, eu vou copiar ela daqui e vou vir pra cá. SUS é um modelo copiado e cobiçado mundialmente. Ele é maravilhoso na teoria e muito bom na prática. Não há nenhum país no mundo que garanta acesso a todos os medicamentos e tratamentos de forma generalizada. Nossa, gente, eu não acredito que eu não tinha pensado um documentário que eu sempre falo para as pessoas assistirem, porque ele pode ajudar com temas de saúde, mas eu amo que a minha memória, quando vai trabalhando, vai lembrando das coisas. Eu acho que chama Cycle, acho que é assim que escreve. Ele é do Michael Moore e ele fala dos vários sistemas de saúde em 5 países ao longo do globo, ao redor do globo. Depende, né? Se você acha que a Terra é plana, é ao longo. Se você acha que a Terra é esférica, aí é ao redor, tá? Ou seja, é ao redor. E aí, o que ele fala desses 5 países? Ele fala dos Estados Unidos, em que as pessoas têm que escolher se elas vão ficar com um dedo ou 2 dedos para pôr de volta porque não tem dinheiro. Porque não tinha, né? Antes do Obamacare não tinha, e mesmo o Obamacare não é igual ao nosso SUS, né? E ele fala da Inglaterra, do fornecimento de medicamentos. Nossa, eu tô muito grata à minha memória nesse momento. Se eu tivesse na prova agora, eu ia até beber uma água, fazer um xixi, dar uma voltinha, porque eu estaria me achando muito. Falaria assim, nem precisa, mentira, mas eu ia estar muito mais tranquila e muito mais confiante naquilo que eu falei para vocês, né? De vai fazendo, que a memória vai trazendo. Então, eu não vou mais contar e vou logo fazer, tá? Também é fundamental que a totalidade da população tenha direito à saúde garantida. Para compreender essa questão,
a distribuição de medicamentos na Inglaterra. No documentário Cycle. Em português chama SOS Saúde. Ó, tá vendo? Eu não lembrava do nome. Em português, né? Mas eu vou deixar do jeito que tá. Cycle, tá? Porque é o nome do documentário, não tem problema nenhum eu colocar dessa forma. Dirigido. Não vou nem colocar dirigido por Michael Moore. O diretor, Michael Moore, conta que o diretor Michael Moore, o Michael Moore tá explicando o diretor. Então essa vírgula tá aí porque diretor é o sujeito de conta, tá? Não tô separando esse Michael Moore do conta como Michael Moore como sujeito, tá? Ele é uma retificação, uma explicação que está entre diretor e conta. No documentário Cycle, o diretor Michael Moore conta que a distribuição de medicamentos na Inglaterra. Eu vou chamar a Inglaterra de quê? Conta que naquele país o que eu quero contar? Vou falar para vocês o meu vomitado e como eu vou tentar organizar. Se você compra um ácido acetil salicílico, ele custa, sei lá, 3 pounds. Aí, se você vai comprar um medicamento de muito custo, ele custa 3 pounds também. E aí, o que acontece? Eles se compensam, né? Um monte de gente compra ácido acetil salicílico. Então, paga 3 pounds e tal, beleza? E aí fica... Isso é como se ele fosse mais caro do que o que de fato ele é, 3 pounds. Só que quando a pessoa que vai comprar o de alto custo, ela já foi subsidiada pelos de baixo custo. Eu não sei exatamente como eu vou escrever isso, porque eu tô com dificuldade de falar isso. Mas eu confio que em algum momento eu vou conseguir. Provavelmente eu não tô conseguindo, porque na minha cabeça eu tô fazendo uma conta, e aí eu acho que eu travei. No documentário Cycle, o diretor Michael Moore conta que naquele país, todos os medicamentos têm o mesmo custo e todos são acessíveis para a população. Mas, como apenas alguns pacientes precisam das drogas mais caras, essas o fornecimento delas acaba subsidiado pelo overprice, né? Pelo preço extra das mais baratas. Acho que é isso. No documentário Cycle, o diretor Michael Moore conta que, naquele país, todos os medicamentos têm o mesmo custo e todos são acessíveis para a população. Eu não vou chamar de custo, tá? Porque custo é uma coisa, preço é outra. Isso vai ser importante aqui. Todos os medicamentos têm o mesmo preço, ainda que tenham custos diferentes. Percebeu? E isso torna todos acessíveis para a população. Mas, como apenas alguns, então,
não é mas, né? É assim. Assim como apenas alguns pacientes precisam das drogas mais caras, o fornecimento delas acaba subsidiado pelo preço extra das mais baratas. Acho que deu certo, né? Assim, gostaria que vocês aí que estudam matemática me verificassem se a explicação funcionou. Nesse viés, ficam cada vez mais evidentes as tensões geradas pela dificuldade de fornecer medicamentos de alto custo. Se está claro que não se pode deixar sequer um indivíduo em sofrimento, também é fundamental que a totalidade da população tenha direito à saúde garantida. Para compreender essa questão, pode-se tomar como exemplo a distribuição de medicamentos na Inglaterra. No documentário Cycle, o diretor Michael Moore conta que naquele país todos os medicamentos têm o mesmo preço, ainda que tenham custos diferentes, e isso torna todos acessíveis para a população. Assim como apenas alguns pacientes precisam das drogas mais caras, o fornecimento delas acaba subsidiado pelo preço extra das mais baratas. Gostei. 111, tô com a corda no pescoço, mas dá. Provavelmente eu não vou usar isso daqui. Eu queria muito falar bem do SUS, mas eu acho que não vai dar. Tá? O que eu vou fazer? Provavelmente, esse primeiro trecho aqui que eu tinha amado e achado lindo, eu vou ter que ajustar para ele se encaixar melhor a este trecho aqui. E aí, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas essa parte aqui é muito importante, tá? Não há nenhum país no mundo que consiga. E eu acho que eu vou colocar aqui, tá? É preciso lembrar que não há nenhum país no mundo que garanta acesso a todos os medicamentos e tratamentos de forma generalizada. Como é que eu vou parafrasear isso? É preciso lembrar que o Brasil é um dos poucos sistemas do mundo que garante tantos medicamentos a tantos cidadãos. Eu queria falar bem do SUS, eu consegui. Cidadãos. Não há nenhum outro país do mundo que seja tão bem sucedido. Não sei se eu quero falar isso. Já sei o que eu quero falar. Quero falar de subsídios. Dessa forma, é preciso perceber a necessidade de subsidiar esses itens tão fundamentais. Se eu escrevi itens errado, escrevi itens errado. Dessa forma, é preciso perceber a necessidade de subsidiar esses itens tão fundamentais. Aí eu acho que eu vou tirar o pode para compreender essa questão e vou de pode-se tomar como exemplo a distribuição de medicamentos na Inglaterra. No documentário Cycle, o diretor Michael Moore conta que naquele país todos os medicamentos têm o mesmo preço, ainda que tenham custos diferentes, e isso torna todos acessíveis para a população. Assim como apenas alguns pacientes precisam das drogas mais caras, o fornecimento delas acaba subsidiado pelo preço extra das mais baratas. Evidentemente, vou fechar meu parágrafo já, né? Evidentemente, eu quero retomar a questão tensa
E quero retomar o que o texto 2 fala, que dá teus pulos, né? Que ele fala: o Estado deve assumir as funções que lhe são próprias, como a efetivação do direito à saúde, sendo que problemas orçamentários não podem impedir o implemento do que foi previsto constitucionalmente. Eu vou copiar tudo que está aqui para a gente poder olhar juntos. E vamos fazer uma paráfrase para fechar esse parágrafo e terminar a redação. Eu vou colar aqui. O Estado deve assumir as funções que lhe são próprias. Então, evidentemente, eu tinha falado que era tenso, né? As tensões geradas pelas dificuldades. Então, evidentemente, por mais que seja difícil e custoso, o Estado deve não quero falar fugir nem burlar, ele deve resolver quaisquer problemas orçamentários para garantir que a distribuição de medicamentos se torne, ainda que aos poucos, universal. Só tô pensando se eu preciso disso aqui ou se isso já é conclusão, né? Ctrl Shift C, 169. E vamos ver quantas eu tenho. Ctrl Shift C, 412. Eu disse que eu queria ficar em 430. Vamos lá. Nesse viés ficam cada vez mais evidentes as tensões geradas pela dificuldade de fornecer medicamentos de alto custo. Se está claro que não se pode deixar sequer um indivíduo em sofrimento, também é fundamental que a totalidade da população tenha o direito à saúde garantido. É preciso lembrar que o Brasil é um dos poucos sistemas do mundo que garante tantos medicamentos a tantos cidadãos. Dessa forma, é preciso perceber a necessidade de subsidiar esses itens tão fundamentais. Pode-se tomar como exemplo a distribuição de medicamentos na Inglaterra. No documentário Cycle, o diretor Michael Moore conta que naquele país todos os medicamentos têm o mesmo preço, ainda que tenham custos diferentes. Isso torna todos acessíveis para a população. Assim, como apenas alguns pacientes precisam das drogas mais caras, o fornecimento delas acaba subsidiado. Eu acho que eu não preciso dessa parte, né? Porque eu falei, isso torna todos acessíveis para a população. Todos os medicamentos têm o mesmo preço, ainda que tenham custos diferentes. Não, eu preciso falar dos pacientes que precisam das drogas mais caras por causa do direito individual, tá certo? O fornecimento delas acaba subsidiado. Evidentemente, por mais que seja difícil e custoso, o Estado deve resolver quaisquer problemas orçamentários. Galera, eu vou ter que apertar minha letra se eu tiver numa folha de papel, porque eu não vou cortar nada daqui, não. Portanto, aí eu vou retomar praticamente o que eu falei na introdução e a minha frase tema. Portanto, a garantia do direito à saúde por meio do fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado é, de fato, um dilema entre o
o direito coletivo e o individual. Mas, no entanto, ainda que difícil, é fundamental, né? É evidente que a busca por esse ideal deve ser constante para que, paulatinamente, a teoria das leis torne-se prática. É isso, Sala. Portanto, a garantia de direito à saúde por meio do fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado é de fato um dilema entre o direito coletivo e o individual. No entanto, ainda que difícil, é evidente que a busca por esse ideal deve ser constante para que, paulatinamente, a teoria das leis, as leis, a princípio teóricas, tornem-se prática. Pronto. Uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem foi que a gente gastei um bom tempo aqui, né, fazendo essa melequinha aqui. Mas a gente começou, eram 9h37, né, 9h40. Então fomos até 10h40. Não, eram 8h40, fomos até 10h40. Já derreti. Eram 8h40, fomos até 9h40, 1h. 1h20, 1h35. E então, assim, a gente começou e eu terminei em 1h35. Eu não acho que tá o melhor texto do mundo, porque eu acho que ainda precisaria de revisão e tal. Mas eu consegui, tá, de certa maneira, dar conta do meu projeto de texto. E o que eu queria muito chamar a atenção foi 1h35, lendo a coletânea, prestando atenção na frase tema, esperando as respostas do meu cérebro virem. E eu tentei manter o tempo todo o mesmo ritmo, a mesma calma. Uma outra coisa que foi muito importante para mim, né, foi garantir que isso aqui ficasse funcional e sólido. Eu levei muito tempo para fazer esse parágrafo, não sei se vocês perceberam, e este outro parágrafo aqui ficou mais bonitinho e foi mais rápido de fazer, né? E ele ficou um pouco mais longo, talvez com um pouco mais de tempo eu conseguiria fazer uma edição melhor, né? Fazendo quieta, sozinha, talvez ficasse melhor. E a conclusão ficou com cara de conclusão, que era o que ela tinha que ser, né? Então é isso. Eu não vou dar muito mais tempo de perguntas, porque já estamos aqui a 1h35, mas eu vou abrir aquela do chat que o Igor tinha mandado, e se tiver mais uma ou duas eu respondo. Olá, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pela live. Precisava disso, kkkk. Eu disse no primeiro parágrafo do desenvolvimento que a sociedade brasileira é pautada em uma face, eu acho, no patrimonialismo, no qual se usa o maquinário público para o benefício individual. E esse cenário de fornecimento de medicamentos de alto custo somente perante decisão judicial se configura como uma mentalidade patrimonialista, uma vez que o juiz julga a individualidade de cada caso e negligencia a proteção coletiva. Isso seria pertinente ao tema? Eu viajei muito ou faz sentido? Obrigada. Olha, eu precisaria ver o texto, porque assim, o que eu interpretei da coletânea é que o juiz vai julgar se são casos de extrema necessidade, se esses casos de extrema necessidade são, inclusive, de pessoas em situação de pobreza, né? Que é o que ele fala ali no texto 1. Incapacidade financeira do paciente para a aquisição do medicamento. Então,
eu não estou entendendo necessariamente como um maquinário público para benefício individual, como uma questão de corrupção, por exemplo. Se você tivesse um exemplo de corrupção dentro da máquina pública de distribuição de medicamentos, aí eu acho que funciona bem. E também, assim, né, não tô vendo a redação, então eu precisaria ver de onde saiu. Outra coisa que pode acontecer é dar uma viajadinha, tudo bem, acontece, e ao longo do texto você salva sua pele e isso fica como se fossem linhas queimadas, assim, uma coisa que ficou um pouco deslocada do texto, mas que não vai ser prejudicial para o seu texto, só é prejudicial porque você poderia ter usado mais linhas para fazer mais coisas. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então tá bom. Fico aqui feliz e contente dessa nossa resolução. Depois eu vou deixar, se vocês tiverem dúvidas, no chat do Telegram, porque aí a gente bate mais papo, tá? E, e aí conversa mais e tal. É que agora realmente acho que já tá muito tarde pra gente continuar, né? Tá tarde pra caralho, né? Tem gente que fez prova e tudo. Não pus título. Não pus título. Deixa eu ver se na. Meu Deus, abriu meu Spotify. Não era isso que eu queria. Deixa eu ver se ele fala lá. Escreva um texto. Ele não fala, dê um título à sua redação. Então, eu também não ia me preocupar em pôr título mesmo. Ok? Ok, estou parando de gravar então.